meu sobrinho abriu o presente de aniversário do meu filho e disse: "Isso é mais legal do que o que eu ganhei. Vou ficar com ele." Meu irmão respondeu: "Deixe ele ficar com isso. Não é tão sério assim." Eu apenas assenti. E no dia seguinte, o pagamento do carro dele não foi feito, porque eu havia parado de enviar o dinheiro. Então chegou o 11º aniversário do meu filho Carter, e eu vinha planejando esse dia há meses. Ele passou por muita coisa este ano: transferência de escola, braço quebrado jogando futebol e alguns perrengues com os chamados amigos. Por isso, eu queria que esse aniversário fosse diferente, especial. Fosse celebrado de verdade. Eu comprei para ele o iPhone 16 Pro. Sei que algumas pessoas poderiam revirar os olhos por dar algo assim para uma criança, mas não se tratava apenas de um celular. Carter está se interessando por fotografia. Ele assiste tutoriais, edita pequenos vídeos no meu laptop e realmente se dedica. Além disso, é a criança mais responsável que eu conheço, arruma a cama sozinho, cuida do nosso cachorro melhor do que a maioria dos adultos cuida de seus próprios filhos e não pede muita coisa. Eu mesmo embrulhei a caixa, usei 3 camadas diferentes de papel de presente só para provocá-lo e amarrei-a com uma fita azul, porque é a cor favorita dele. A festa era só em família, um grupo pequeno, meus pais, minha irmã mais nova Lexi e, infelizmente, meu irmão Troy, a esposa dele Jamie e o filho de 13 anos, Mason. Troy e eu éramos próximos anos atrás. Mas com o tempo, ele se tornou outra pessoa, arrogante, preguiçoso de maneiras que nem faziam sentido. Fala muito sobre ser o provedor, mas não mantém um emprego fixo há 3 anos. A pior parte é como ele cria Mason, mas, na verdade, não cria. Mason é o tipo de criança que entra em uma sala como se fosse o evento principal. Barulhento, desrespeitoso, sempre pegando coisas que não são dele. Já o peguei fuçando em gavetas algumas vezes, e uma vez até colocou no bolso um par de AirPods da minha mãe. Troy culpou a curiosidade, dizendo que meninos são naturalmente mais exploradores. Enfim, passamos pela comida, pelo bolo, pelo parabéns. Carter estava se divertindo, sorrindo, sendo o garoto educado de sempre. Ele abriu alguns presentes, alguns livros da Lexi, um boné de beisebol do meu pai, um cartão feito à mão da minha mãe que, honestamente, me fez emocionar. Então, finalmente, chegou o presente que era meu. Carter rasgou a primeira camada do embrulho, riu e continuou. Quando chegou à caixa de verdade e viu o logo da Apple, apenas ficou olhando, sorrindo. Eu podia ver que ele sabia o que era. Olhou para mim, não pedindo permissão, apenas em sinal de gratidão. Mas antes que pudesse abrir, Mason avançou. Não perguntou. Não brincou. Apenas pegou a caixa das mãos de Carter e disse: "Isso é mais legal do que o que eu ganhei mês passado. Vou ficar com ele." Houve um silêncio, não constrangedor, mas carregado. Carter ficou ali, atônito, olhando para mim, ainda segurando os pedaços do papel de presente. E então, como se a situação precisasse de mais absurdo, Troy realmente riu alto. Disse: "Deixe ele ficar com isso. Não é tão sério." Olhei para ele. Ele não estava brincando. Achava aquilo engraçado, achava que Carter ficaria bem simplesmente perdendo o presente de aniversário porque o primo decidiu arrancá-lo das mãos dele. Eu podia sentir Lexi me observando. Até Jamie parecia desconfortável, mas, claro, não disse nada. Carter não chorou. Não fez birra. Apenas assentiu quando eu disse que conversaríamos depois, e pronto. Mas eu não ia deixar passar. O que Troy esqueceu ou ignorou é que, nos últimos 2 anos, eu vim ajudando silenciosamente a manter a vida dele nos trilhos. Ele nunca conta para ninguém, mas eu vinha cobrindo os pagamentos do carro dele todos os meses. Ele perdeu o emprego em 2021 e me implorou para não contar aos nossos pais, dizendo que seria só por alguns meses. Eu concordei. Isso foi a 24 pagamentos. Na manhã seguinte, liguei para o banco e cancelei. Sem aviso, sem explicação. O pagamento não foi feito. E aquilo era apenas o começo. Quando Troy me ligou naquela tarde, eu já estava com metade de um e-mail pronto para remover meu nome da conta do cartão de crédito dele. O pagamento do carro não realizado foi apenas o primeiro dominó a cair.
Ele começou com conversa fiada, como se não tivéssemos acabado de ficar frente a frente 24 horas antes, enquanto o filho dele roubava o meu bem na frente de todos. Ei, aconteceu uma coisa estranha com o pagamento deste mês. Será que atrasou ou algo assim? Eu não respondi imediatamente. Queria ouvir até onde ele ia levar aquilo. Ele continuou tagarelando por mais um minuto, rindo como se fosse apenas um acidente. Então eu disse que o pagamento não havia sido feito porque eu havia parado de pagar. Silêncio. Eu quase podia ouvir um estalo na cabeça dele, como se algo tivesse curto-circuitado. Ele perguntou o porquê, naquele tom irritado que usa quando alguém ousa atrapalhar a vida dele. Eu disse, o Mason roubou o presente de aniversário do Carter e, em vez de corrigi-lo, você riu. Você me disse para deixá-lo ficar com ele. Ele suspirou, como se eu estivesse sendo dramático. Disse, não é tão sério. É só um celular. Eu lembrei que não se tratava apenas de um celular. Era o presente de aniversário do Carter. Ele disse que eu estava exagerando e que não podia acreditar que eu deixaria uma briga de criança arruinar tudo o que construímos como irmãos. Aquilo me fez rir. Construímos o quê, exatamente? Eu salvando há 2 anos enquanto ele se faz de empreendedor e posta frases motivacionais no Instagram. Não dei mais um segundo do meu tempo para ele. Desliguei o telefone. Mais tarde, à noite, Jaime me mandou uma mensagem longa, bem escrita, dizendo que entendia meu ponto de vista, mas que as coisas estavam apertadas no momento e talvez eu pudesse ajudar só neste mês, até eles se ajeitarem. Eu disse que sentia muito, de verdade, mas que não podia. Não expliquei nada. Ela não respondeu. O fim de semana foi silencioso. Carter ficou mais afetado do que deixava transparecer. Eu ofereci comprar outro celular, e ele disse para não se preocupar. Falou que não era grande coisa, que preferia juntar dinheiro e comprar um sozinho algum dia. 11 anos, aprendendo sozinho a seguir em frente, enquanto o primo ainda faz birra em público se uma soda tiver gelo demais. Na segunda-feira de manhã, recebi um alerta de fraude do cartão de crédito. No começo achei que era spam. Depois percebi que era aquele cartão, o que eu havia coassinado para Troy 3 anos atrás. Aquele que ele prometeu que seria usado só para emergências. Acontece que ele tinha estourado o limite do cartão e configurado o pagamento automático do mínimo usando uma das contas correntes dele, que havia acabado de ser bloqueada por causa de cheque sem fundos. Então, agora o cartão também estava sendo recusado. Passei a manhã inteira no telefone com o atendimento ao cliente explicando que eu não tinha mais nenhum vínculo financeiro com ele. Eles precisaram de documentos, que eu tinha. Levou horas, mas consegui resolver. Solicitei a completa desvinculação. Disse que, se ele tentasse usar meu nome para qualquer coisa de novo, eu iria escalar o caso. As consequências vieram rápido. Jaime me ligou de novo, mas dessa vez não chorando, furiosa, dizendo que eu estava destruindo a família deles, que Troy estava humilhado por não conseguir nem colocar gasolina no carro. Perguntei onde estava toda essa energia ontem, quando Mason pegou o presente do Carter e Troy defendeu como se não fosse nada. Ela disse que isso não tinha nada a ver com isso. Eu disse que tinha tudo a ver. E então Troy me mandou uma mensagem sobre o maldito iPhone. Fiquei olhando para aquilo por um tempo, não porque doía, mas porque confirmou o que eu já sabia. Ele realmente não entendia. Não via qual era o problema. Eu respondi, não, por pura falta de respeito. Ele não respondeu, mas eu sabia que responderia eventualmente, porque a dor do desmoronamento só estava começando. 3 dias se passaram sem uma palavra de Troy. Então recebi a mensagem de voz. Ele não ligou para conversar, deixou um recado como um covarde. A voz dele tinha aquele tom falso e controlado que ele usa quando tenta não parecer pressionado. Ele disse que estava decepcionado comigo, que eu estava usando o dinheiro como arma contra a família. E a parte que realmente me fez parar, ele disse, não é assim que mamãe e papai nos criaram. Mentira. Toda vez que é chamado à responsabilidade, ele se esconde atrás dos nossos pais, como se tivéssemos crescido em algum tipo de utopia moral, e eu fosse o único quebrando o código. Não respondi. Em vez disso, foquei no Carter. Ele não estava fazendo birra ou reclamando, mas algo nele havia mudado. A mochila dele ficou intocada por 2 dias.
Ele não tirou uma única foto a semana inteira. E esse é o mesmo garoto que costumava fotografar formigas na calçada só para testar a iluminação. Então eu vi. Peck. Mason tinha postado um vídeo dele mesmo abrindo o iPhone 16, com a legenda, finalmente atualizado. Flex de aniversário atrasado. Carter nem foi marcado, mas alguns colegas de classe viram. Um deles aparentemente disse, esse é o celular que seu primo roubou, né? Carter não me contou. Eu soube pela professora dele, depois que ela ligou para dizer que ele tinha se envolvido em um silêncio tenso com outro garoto. Nada físico, mas Carter havia perdido a paciência. O conselheiro precisou intervir. Aquele foi o limite para mim. Na manhã seguinte, mandei uma mensagem para Jaime dizendo que Troy precisava me ligar. Não ela, não Mason. Ele. Algumas horas depois, meu telefone tocou. Ele começou com, agora o que você quer? Eu disse de forma direta, quero o celular de volta. Ele riu. Riu de verdade, como se eu tivesse pedido para ele me entregar um bilhete premiado da loteria. Ele disse, você realmente acha que vou tirar um celular do meu filho porque o seu se sentiu magoado? Eu disse que não se tratava de sentimentos, mas de respeito. Ele disse que eu estava exagerando. Que eu precisava amadurecer. Então começou a falar sobre como eu sempre uso dinheiro sobre as pessoas como se sentisse algum prazer com isso. Eu respondi, você está confundindo ajuda com controle. Eu te ajudei quando você não conseguia se ajudar. O que você está sentindo agora é o que acontece quando alguém finalmente para. Ele desligou. Naquela noite, Jaime apareceu na minha casa. Não entrou. Apenas ficou na porta segurando o celular na caixa, ainda lacrada. Não disse uma palavra, apenas me entregou e foi embora. Chamei Carter e entreguei a caixa para ele. Ele não falou nada, apenas assentiu e voltou para o quarto. Levou uma hora até que eu ouvisse o som do clique da câmera novamente. E pensei, bom. Foi a primeira fresta de luz depois de todo esse lixo, mas eu sabia que não tinha acabado. 2 dias depois, Troy explodiu. Postou uma daquelas longas mensagens de autopiedade no Facebook. Nenhum nome citado, mas nem precisava. Um parágrafo inteiro sobre como algumas pessoas confundem generosidade com poder e acham que estar certo é mais importante do que ser decente. Os amigos dele entraram na conversa. Alguns dos nossos primos comentaram coisas como, caramba, que frio. E algumas pessoas esquecem de onde vieram. Foi aí que eu soube exatamente o que viria a seguir. Nossos pais têm um fundo, uma poupança discreta a qual tanto Troy quanto eu tínhamos acesso em caso de emergências familiares. Não é uma fortuna, mas é suficiente para fazer diferença. Eu nunca toquei nele. Troy já tinha usado 2 vezes. A primeira, para a mudança dele depois da execução da hipoteca. A segunda, quando Jaime precisou de cirurgia. Aparentemente, logo depois que ele devolveu o celular, tentou sacar novamente da conta. Nem avisou ninguém, apenas solicitou o saque. Só descobri porque o consultor financeiro me enviou um e-mail pedindo para confirmar o pedido. Liguei para meus pais imediatamente. Eles ficaram pasmos. Não tinham ideia do que estava acontecendo. Meu pai ficou furioso. Minha mãe, magoada. Eu disse que não estava pedindo para cortá-lo, apenas os informando sobre o que ele estava fazendo pelas costas deles. No dia seguinte, removeram completamente o acesso dele à conta. Troy só descobriu quando tentou sacar dinheiro para o seguro do carro e a transação foi bloqueada. Naquela noite, ouvi ele gritando ao fundo quando Jaime ligou. Ela nem me perguntou nada. Ele apenas disse, espero que tenha valido a pena. Eu disse a ela, pergunte ao seu marido. Ele começou tudo. E desligou. O efeito disso só durou até o próximo jantar em família. Porque foi quando tudo realmente explodiu. O jantar em família deveria ser na casa da mamãe e do papai. Foi ideia deles. Daquelas reuniões forçadas, em que todo mundo finge que está tudo bem apenas para manter a ilusão. Eu não queria ir, mas Carter disse que iria. E, honestamente, eu queria que Troy me olhasse nos olhos. Apenas uma vez. Lexi já estava lá quando chegamos.
Ela me lançou aquele olhar como se soubesse que algo ia acontecer antes da sobremesa. Jaime e Mason estavam na sala. Mason mexia no celular, provavelmente o antigo, já que o iPhone havia desaparecido misteriosamente das redes sociais alguns dias atrás. Eu imaginei que Troy fez ele deletar o vídeo. Ou talvez ele achasse que tirar a postagem faria eu esquecer. Troy entrou da cozinha como se nada tivesse acontecido. Tentou me dar um abraço. Eu dei um passo para trás. Todo mundo percebeu. O jantar começou estranho, mas silencioso. Mamãe perguntou sobre a escola. Lexi comentou sobre um garoto que tinha visto. Carter respondeu às perguntas com frases de uma palavra só. Mason atirou uma vagem na cabeça da Lexi. Disfunção normal. Mas então meu pai, sempre o primeiro a quebrar a paz, perguntou a Troy se ele já tinha encontrado um novo emprego. Troy deu de ombros e disse: tenho me concentrado em construir algo em vez de ser marionete de alguém. E então, sem nem me olhar, completou, ao contrário de algumas pessoas. Eu dei um gole de água e fiquei em silêncio. Lexi me olhou como se contasse os segundos para o impacto. Então Jaime entrou na conversa. Ela disse que esperava que todos começássemos a agir como adultos de novo e deixássemos as pequenas coisas no passado. Eu continuei em silêncio. Ela continuou dizendo que eram meses de tensão desnecessária, o que, curiosamente, eram só 2 semanas e que deveríamos seguir em frente pelo bem das crianças. Finalmente, eu falei. Disse que seguir em frente significa parar de agir como se o que aconteceu não tivesse acontecido. E isso foi tudo. Troy bateu o garfo na mesa e se levantou. Disse que estava cansado de ser pintado como vilão. Disse que todo mundo me tratava como uma espécie de rainha só porque eu ganho mais dinheiro. Que nenhum deles tinha ideia da pressão que ele estava sob. Virou-se para o meu pai e gritou: você acha que ela é tão perfeita? Pergunte a ela por que realmente me tirou da conta. Pergunte o que ela disse ao banco pelas suas costas. Foi quando Carter se levantou. Todo mundo parou. Ele olhou diretamente para Troy e disse: você deixou seus filhos roubarem de mim. Você riu. Depois deixou ele postar online e fingir que era dele. Ou me envergonhou na frente de toda a minha turma. Troy tentou dizer algo, mas Carter o interrompeu: você nem pediu desculpas. Depois disso, ficou em silêncio. Papai mandou Troy sentar. Mamãe pediu para Jaime parar de falar. Lexi só balançava a cabeça, murmurando: Jesus Cristo. Mason teve a audácia de sorrir. Então veio a surpresa. Meu pai se levantou, foi para o escritório e voltou segurando uma pasta. Disse que tinha tomado uma decisão no início da semana e queria que todos ouvissem juntos. Ele abriu a pasta e me entregou uma cópia de algo. Era um documento legal. Ele e minha mãe haviam reestruturado o fundo de emergência. Não era mais conjunto. Dividiram, metade em meu nome, metade em nome da Lexi. O nome de Troy havia sumido. Olhei para ele. Ele disse: confiamos em você. Você abusou dessa confiança. Troy parecia que tinha levado um tapa. Ele se virou para minha mãe, que nem olhou para ele. Então, saiu furioso, sem dizer uma palavra. Jaime saiu correndo atrás dele. Mason ficou mais um instante, olhou para Carter e disse: acho que você finalmente pegou seu brinquedinho de volta. E foi embora. Carter sentou, pegou o garfo, como se nada tivesse acontecido. Mais tarde naquela noite, Troy fez o que sempre faz quando se vê encurralado. Foi para a internet. Dessa vez não foi só um desabafo no Facebook. Foi uma história completa. Ele postou prints do aviso de retomada do carro, exagerou alguns fatos, fez parecer que era vítima. Chegou até a insinuar que eu estava manipulando nossos pais para cortá-lo. E então, inesperadamente, postou um print falso do Cash App mostrando que havia me devolvido tudo que eu já tinha ajudado. Os comentários explodiram. Amigos, familiares distantes, até algumas pessoas da igreja entraram na conversa. Apenas uma delas era advogada. Lexi me enviou um print. O comentário dizia: cuidado, isso é fraude. As coisas estavam desmoronando rapidamente para ele, mas eu ainda não tinha terminado de assistir.
O print falso do Cash App era uma tentativa tão preguiçosa de salvar a própria imagem que quase. Ele tinha postado tarde da noite, como sempre faz quando quer provocar confusão enquanto finge estar tranquilo. O valor no print estava completamente errado. A data e hora estavam borradas, e a legenda dizia: paguei minha irmã de volta. Agora ela pode parar de agir como se me possuísse. Lexi me encaminhou com uma frase só: você viu esse circo? Eu não comentei. Nem precisava. Os comentários na postagem dele falaram por si. Pessoas do ensino médio, antigos colegas de trabalho, um dos nossos primos, até a tia da Jaime do Texas, que nunca me conheceu, escreveram: orgulho de você, Troy, por ser a pessoa maior. Foi quando Lexi deu o golpe final. Ela marcou uma amiga advogada, que respondeu em uma linha: cuidado. Falsificar registros financeiros publicamente pode ser considerado fraude. A postagem desapareceu uma hora depois. Sem pedido de desculpas, sem correção, simplesmente sumiu. Mas o estrago já estava feito. Na manhã seguinte, mamãe me ligou. Ela tinha visto a postagem, estava confusa, perguntando se Troy realmente tinha me devolvido o dinheiro. Eu disse que não, que era apenas mais uma mentira, que nem era pior. E então, sem planejar, contei algo que vinha guardando para mim mesma, que, 2 anos atrás, Troy me pediu para coassinar um empréstimo pessoal. Eu disse não, porque já sabia o tipo de caos que ele deixava para trás. Ele me disse que, se eu não fizesse, eu iria me arrepender, que estaria escolhendo dinheiro em vez de família. E agora estávamos ali. Ela não disse nada, mas eu percebi que algo clicou para ela. Ainda assim, alguns dias depois, ela tentou novamente. Disse que significaria muito se eu fosse ao jantar de Natal da família. Que sentia minha falta, que Carter deveria estar com os primos. Eu disse que Carter já tinha decidido que queria passar o Natal em outro lugar este ano. Só nós dois. Não disse para punir ninguém. Disse porque era verdade. Eu estava cansada de aparecer em lugares por culpa. Cansada de sentar em mesas com pessoas que sorriam com a boca e me desrespeitavam com tudo mais. Então aconteceu algo que me pegou de surpresa. Troy apareceu no meu escritório, sem Jamie, sem Mason, sozinho. Eu estava indo para o carro no horário de almoço e lá estava ele, encostado na porta do passageiro, como se tivesse algo importante a dizer. Pensei que talvez fosse se desculpar ou pelo menos fingir, mas não. Ele disse: e aí? Me cortando agora. Como se fosse completamente definitivo. Eu não respondi. Ele continuou: está feliz agora? Conseguiu sua pequena vitória? E então perguntou se eu estava orgulhosa de mim mesma. Ele disse que eu virar nossos pais contra ele era baixo, que eu estava me fazendo de santa enquanto segurava o passado dele sobre a cabeça dele por anos. Eu disse que nunca segurei nada contra ele. Eu apenas parei de protegê-lo. Ele disse: você sempre acha que é melhor que todo mundo. Eu respondi: não, eu só acho que mereço mais do que ser usada. Ele se afastou sem dizer mais uma palavra. Pensei que talvez fosse a última vez que o veria por um tempo, mas subestimei ele. 2 dias depois, uma caixa chegou em nossa casa. Sem remetente. Dentro, um iPhone 6. Tela quebrada, sujo, quase não funcionava, com um pedaço de papel de caderno colado nele dizendo: espero que este seja mais do nível dele. Carter abriu e olhou para mim. Peguei o celular, fui direto para o lixo e disse: deixa ele ter a última palavra. É tudo que ainda lhe resta. Mas ele não tinha terminado. Veio então um comentário no post do Carter no Instagram. Um emoji de palhaço e um joinha virado para baixo. Nem precisei perguntar. Carter bloqueou ele imediatamente. Disse: estou cansado de fingir que somos família só porque as pessoas dizem que somos. Naquela noite, mandei uma mensagem para meus pais, dizendo que Carter e eu não iríamos ao Natal, que estaríamos voando no dia 23 para algum lugar quente, algum lugar tranquilo. Não precisava da permissão deles. Eu apenas não queria que eles ficassem nos esperando. Mamãe ligou na manhã seguinte. Implorou. Disse que isso destruiria a família se eu não fosse. Que eu era adulta e deveria ser a primeira a se reconciliar. Eu disse que já tinha sido adulta esse tempo todo.
Então ela disse a única coisa que fez tudo fazer sentido: Mônica, talvez você devesse ser a pessoa maior. Talvez você devesse ser a primeira a estender a mão. Respirei fundo. Então contei a ela a verdade. Eu tinha sido a pessoa maior por anos. Paguei as contas dele. Guardei seus segredos. Fingi não ver enquanto ele criava uma criança desrespeitosa e mimada que intimidava a minha. Deixei passar tudo para manter a paz. Mas agora ele é um homem adulto. Que ele conserte o que quebrou. Naquela tarde, reservamos nossos voos. Quando o Natal chegou, Carter e eu estávamos a 1.300 metros de distância, na praia, assistindo ao pôr do sol com os pés na água. Ele tirou mais fotos naquela semana do que eu tinha visto ele tirar em meses. E Troy? Ele também não apareceu no Natal. Mas isso não foi um gesto de paz. Foi uma birra. E o silêncio que deixou para trás era ele desafiando nossos pais a sentirem tanta falta dele que implorassem. Mas, desta vez, ninguém o fez. Voltar daquela viagem foi como aterrissar em uma versão diferente da nossa vida. Não melhor, apenas mais clara. Carter desempacotou seu equipamento de câmera antes das roupas. Já estava editando antes mesmo de eu terminar de organizar a pilha de correspondência. Pela primeira vez em muito tempo, a casa não parecia algo que eu precisava defender. Apenas parecia nossa novamente. 3 dias depois que voltamos, recebi a mensagem esperada da mamãe: podemos conversar pessoalmente? Encontrei-a na cafeteria de sempre, perto da casa dela. Ela me abraçou como se tudo estivesse normal. Sentei, e esperei. Ela foi direta. Disse que sentiu nossa falta no Natal, que não foi a mesma coisa. Depois, falou baixinho que ela e papai haviam conversado com Troy, que as coisas estavam mais calmas agora. E então veio o pedido: queria que eu fosse a primeira a estender a mão. Disse que alguém precisava, que família não se reconcilia no silêncio. Olhei para ela e perguntei o que exatamente Troy tinha feito desde o Natal que mostrasse que ele queria consertar as coisas. Ela não respondeu de imediato. Só me lançou aquele olhar vago de mãe, uma mistura de decepção com otimismo forçado. Depois disse: ele passou por muita coisa. Carter também. Eu disse que sabia. Ela respondeu: eu sei, eu sei. Mas você é mais forte. Pode dar o primeiro passo. Eu disse: eu dei. Dei o primeiro passo quando paguei a parcela do carro dele, e a segunda, a terceira, a 20ª. Isso não é mais sobre força. É sobre respeito. Ela não disse mais nada. Só mexeu no café até ele esfriar. Saí primeiro. Uma semana depois, Troy mandou uma mensagem para Carter. Só uma linha: desculpa que as coisas tenham acontecido assim. Você merecia mais. Carter me mostrou. Não pediu conselho. Só disse: o que eu faço com isso? Eu disse nada. Você não é obrigado a carregar o pedido de desculpas dele. Isso é dele, não seu. Carter deletou a mensagem. Então veio a última consequência silenciosa. Não veio de Troy diretamente, mas de um primo que me mandou mensagem depois de um churrasco no quintal. Disse que Troy estava falando alto sobre como eu teria envenenado Carter contra ele. Que eu estava manipulando nossos pais. Que eu estava construindo um muro ao meu redor só para me sentir poderosa. Ele ainda não conseguia dizer a palavra responsabilidade. Nem mesmo bêbado. Mas o que mais me surpreendeu não foi que ele ainda falava. Foi o quanto eu pouco me importava. Li a mensagem e nem senti meu peito apertar. Apenas uma sensação apagada de confirmação: é assim que ele é. É assim que ele escolhe ser. E foi aí que comecei a fechar a porta de vez. Revisei todos os laços que ainda tinha com ele. O consultor financeiro dos nossos pais, as apólices de seguro, até uma conta compartilhada que nosso pai havia aberto anos atrás para manter tudo justo. Tirei meu nome de tudo onde o dele aparecia. Nada dramático, só limpo, silencioso, definitivo. Algumas semanas depois, mamãe tentou de novo. Não para forçar uma reunião desta vez, mas para perguntar como deveria lidar com as coisas dali em diante.
Eu disse que ela era livre para amar os 2 filhos, mas que eu não iria me sentar à mesma mesa de alguém que deixou o próprio filho humilhar o meu e ainda riu enquanto isso acontecia. Essa era a minha linha. Ele suspirou e disse: eu simplesmente odeio o silêncio entre vocês dois. Eu respondi: existe diferença entre silêncio e paz. Finalmente tenho a segunda. E foi isso. Meses se passaram. Sem mais mensagens, sem mais joguinhos. A distância não diminuiu. Apenas se tornou normal. Carter ganhou um concurso regional de fotografia. Recebeu o certificado pelo correio e colocou na geladeira, ao lado de uma foto que tinha tirado em Miami, pôr do sol sobre o oceano, luz quente por toda parte. Estávamos tomando café da manhã quando ele disse: sabe, este ano foi meio pior, mas também meio que não. Sorri e disse: eu sei o que você quer dizer. Ainda ouvimos falar de Troy de vez em quando, principalmente de pessoas que não conhecem toda a história. Alguns perguntam se algum dia vamos nos reconciliar. Eu sempre digo a mesma coisa: não se trata de se reconciliar. É sobre decidir o que você vai permitir que volte à sua vida e o que você finalmente tem coragem de deixar para trás. Eu escolhi a paz, e a paz permaneceu. Às vezes, quando passo de carro pela rua onde Troy e Jaime moravam, me pergunto se ele alguma vez olha para trás e percebe o que trocou pelo orgulho. Não apenas o dinheiro, nem mesmo o celular, mas a confiança, a proximidade, a família que antes lhe dava todos os benefícios da dúvida. Carter nunca mais pergunta sobre ele. E eu não menciono. Não porque doa, mas porque finalmente,